Bom, pessoal, e quais são as evidências que a evolução de fato aconteceu? Há várias evidências de evolução. A principal é o registro fóssil. Se evoluir e mudar, eu posso confirmar que a mudança aconteceu sempre por meio de uma comparação. Então, falar que um estudo evolutivo é um estudo comparado é quase que redundância. Todo estudo evolutivo é comparado. É a comparação entre dois ou mais grupos que me permite perceber mudanças que aconteceram. Então, a análise dos fósseis é fundamental. Bem, e anatomia comparada, ou fisiologia comparada, embriologia comparada e hoje a bioquímica comparada. Então, todas essas comparações são fundamentais para eu concluir que as mudanças de fato aconteceram. Por exemplo, comparando a anatomia, eu percebo que alguns órgãos são muito importantes em algumas espécies, em alguns grupos, mas em outras espécies, outros grupos, eles não são tão importantes assim, eles estão atrofiados, são órgãos vestigiais, que é o caso do nosso século, do nosso apêndice. Num mamífero herbívoro não ruminante, o século e o apêndice são fundamentais. No nosso caso, eles são bem diminutos e não são tão importantes. Então, ao longo da evolução, houve uma seleção e, no nosso caso, como o século e o apêndice foram reduzidos e não causava problema, pelo contrário, era até interessante, menos espaço, menor chance de infecção. Isso acabou sendo bom e prevaleceu, permaneceu. Mas em mamíferos herbívoros, ele continua sendo muito importante. Então, esses órgãos que existem em alguns grupos, mas de forma bem rudimentar, como um registro de um ancestral, são chamados órgãos vestigiais. Então, com essa comparação, eu posso encontrar estruturas importantes, que eu vou chamar de estruturas homólogas ou análogas. Homologia e analogia são aspectos fundamentais para o estudo da evolução. Então, olha só. Como é que funciona? Existia um ancestral comum. Esse ancestral comum originou dois táxons diferentes. Lembrando, um táxon pode ser uma espécie, pode ser um gênero, uma família, enfim, um grupo qualquer. Esses dois táxons, então, apresentam uma semelhança, eles compartilham um padrão herdado do ancestral comum. Então, esse padrão herdado do ancestral comum é um padrão homólogo, certo? Esse mecanismo aqui, esse processo, é o que nós chamamos de evolução divergente. Começa com uma irradiação adaptativa, quando vai apenas separando grupos, começando levemente a mudar, e quando eu tenho já táxons diferentes, com grupos bem diferentes, mas que mantêm um padrão herdado do ancestral comum, temos então uma evolução divergente. E esse padrão caracteriza uma homologia. Agora, pode acontecer diferente. Dois táxons, dois grupos diferentes, passam por um mesmo processo de seleção e apresentam características comuns. Não há aqui a herança de um ancestral comum, ou uma herança de um padrão em função deles terem um ancestral comum. Eles sofreram uma mesma seleção. Então, quando a seleção atua da mesma forma em grupos distintos, a tendência é que esses grupos apresentem semelhanças, ou comportamentais, ou fisiológicas, ou anatômicas, certo? Essa semelhança, esse padrão comum que não decorre de uma herança é uma analogia. Então, a analogia é quando indivíduos apresentam semelhanças físicas ou comportamentais ou fisiológicas em decorrência da seleção. E isso caracteriza o que a gente chama de evolução convergente. Então, eles estão convergindo para o mesmo padrão em função da demanda, da imposição do ambiente, que não impõe a mudança, mas seleciona dentre as formas já existentes. Certo? Vamos ver então exemplos? Olha só. O padrão ósseo do braço humano, do membro anterior do gato, nadadeira da baleia ou da asa do morcego, esses padrões ósseos são idênticos. Isso decorre de quê? De uma ancestralidade comum. Então, a herança do padrão ósseo nesses grupos caracteriza uma homologia. Ok? Bem, agora olha só. Havia um ancestral dos répteis, de modo geral, dos lagartos. Então, surgiram vários grupos. A lagartixa originou esse grupo e aí surgiram as serpentes. Depois, um outro grupo ainda com pernas, as iguanas, o lagarto e um outro grupo que não tem perna. Então, a ausência de perna nesses dois grupos não é uma herança de um ancestral comum. Eles não têm esse aspecto porque herdaram isso do ancestral. Eles apresentaram, eles desenvolveram isso de forma diferente, em diferentes momentos. E esse padrão, então, é uma analogia. Então, eles têm o mesmo padrão,
mas que não decorre de um ancestral comum próximo. Então, isso caracteriza uma analogia. Beleza? Então, hoje em dia, pessoal, a classificação, a sistemática, está baseada em padrões anatômicos homólogos ou padrões homólogos. A classificação antiga é baseada em aspectos físicos, muitas vezes em analogias. Só que a filogenética leva em consideração como principal fator a presença de homologias, a ancestralidade comum. Por isso que está havendo uma nova classificação com base nessa análise. Então, olha só, galera. Teoricamente, todos os táxons, todos os grupos deveriam ser monofiléticos. E o que é um grupo monofilético? Monofilético é aquele grupo que inclui todos os descendentes de um mesmo ancestral e apenas descendentes desse ancestral. Ou, para ficar mais simples, eu identifico um grupo monofilético quando eu faço um único corte. Se eu faço um único corte e separo o ramo inteiro, esse é um grupo monofilético. Então, todos os grupos deveriam ser monofiléticos pelo modelo de classificação filogenética. Só que existem grupos hoje que não são assim. Então, temos dois tipos de grupos que não são monofiléticos. Os grupos parafiléticos e os grupos polifiléticos. Bem, o que é um grupo polifilético? Grupo polifilético é aquele que possui, no mesmo grupo, indivíduos que não compartilham um mesmo ancestral comum. Nesse caso, por exemplo, G não tem um ancestral comum exclusivo de E e F. Eles não têm um mesmo e único ancestral comum. Então, eu tenho aqui indivíduos do mesmo grupo que apresentam origens diferentes. Então, eu tenho um grupo polifilético. E o que seria um grupo parafilético? Aqui, esse é um grupo parafilético, B, C e D. Grupo parafilético é aquele que tem indivíduos com um ancestral comum, ok, mas alguém ficou de fora. O A deveria estar dentro desse grupo para que ele fosse monofilético. Toda vez que eu excluo alguém do grupo, esse grupo que tem alguém excluído é chamado de grupo parafilético. Vamos ver exemplos? Então, olha aqui. Por exemplo, percebam, o cetáceo é um parente dos hipopótamos. Eles têm um ancestral comum. E os outros ungulados, também têm um ancestral comum. Então, considerando esse ancestral, todos esses três grupos deveriam estar juntos. Mas a classificação atual coloca cetáceo no outro grupo. Por quê? Porque ele é aquático. Então, esse grupo é um grupo parafilético. Por quê? Alguém ficou de fora. O cetáceo ficou de fora. Então, não tem todos que descendem do mesmo ancestral. Em compensação, quando eu junto cetáceo e foca, ok, são mamíferos aquáticos bonitinhos, mas eles não compartilham um ancestral comum próximo. Então, ao juntar esses dois, eu formo um grupo polifilético. Por quê? Porque eu estou juntando indivíduos que não têm um ancestral comum próximo. Então, alguém ficou de fora, grupo parafilético. Juntei grupos que não têm um ancestral comum próximo, tenho então um grupo polifilético. Ok? Bem, para terminar essa parte da análise filogenética, olha que interessante. Aqui então temos a genealogia ou um cladograma ou um fenograma dos vertebrados. Então, peixes pulmonados, importante, está aqui. Então, esse ponto representa um ancestral comum a todos. Então, peixes formam esse grupo, que é o chamado grupo externo ou táxon externo. Surgiram os membros. Então, ali temos todos os tetrápodes. Beleza. Surgiu o âmnion. Então, todos aqui são amniotas. Já vimos lá na aula de zoologia. Quem são os amniotas? Anfíbios, répteis, aves, mamíferos. Anfíbio não tem nenhum anexo. Então, répteis, aves e mamíferos são os amniotas. Bem, mamífero é um grupo externo dentro dos amniotas. Surgiu, então, esse indivíduo, que tem lá seus aspectos, e aí daqui surgiram os répteis e as aves. Então, as aves estão dentro do mesmo grupo evolutivo dos répteis. Portanto, aves e répteis não deveriam estar separados. Quando eu faço isso, quando eu separo lagartos, cobras e crocodilos, formo um grupo, e deixo as aves de fora, eu criei um grupo parafilético. Então, os répteis são um grupo parafilético. Quem é que está faltando ali? Faltam as aves, para que ele se torne um grupo monofilético, que fique, então, de acordo com o modelo filogenético, perfeito. Ok? Bom, galera, é isso aí. Vamos falar daqui a pouquinho sobre outros temas de evolução,
Mantenha o foco, mantenha o estudo, concentração, está chegando a hora, confia, vai dar certo, beleza? Um abraço, até a próxima.